Líder ordena consagrar mulher tocoísta a evangelista. Delegados ao Congresso unidos ao título de Sua Santidade e adequam o título da Igreja. A importância e o papel que o Espírito Santo desempenha no seio da Igreja foi abordado em palestra. A todos, estimados irmãos ligados a Tocovisão, muito bom dia, bem-vindos a mais uma manhã informativa. Começamos o nosso percurso informativo dizer-lhe que duas atividades de extrema importância marcaram os tocoístas, nomeadamente o 4º Congresso Eclesial e os 67 anos de relembrança da Igreja. O líder espiritual, durante o discurso de abertura do Congresso, começou por destacar os ganhos que a Igreja registrou nos vários domínios. Amados membros do corpo dos 24 anciãos, estimados membros do Episcopado, suas reverendíssimas bispos auxiliares e honoríficos, graças e louvores rendo àquele que me enviou em busca das ovelhas perdidas por causa do capim fresco e gozo deste mundo, por nos ter guardado sempre pela sua santa e infinita misericórdia. Estamos mais uma vez aqui, passados cerca de 5 anos, desde que realizamos o 3º Congresso, que ocorreu sob o lema O Congresso de Vitória. Não é obra de acaso. Somente com as nossas fracas capacidades não seria possível regressarmos nesta robusta sala, no Centro de Conferência de Belas, para realizarmos esta importante, magna reunião que tem como responsabilidade primária balancear as atividades realizadas pela Igreja no global durante o período de 5 anos. Por isso, mais uma vez, a Ele e somente a Ele devemos dar glórias de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estimados representantes das 19 províncias eclesiásticas, estimados representantes das 16 tribos de Israel, querida doutora Njungu Kaango, diretora em exercício do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, amadas e amados, considerando o quadro que o nosso país atravessa, cuja sede universal da Igreja de nosso Senhor Cristo no mundo se encontra sediada, não seria possível humanamente e nas condições em que a Igreja se encontra, num país e num mundo mergulhados numa crise sem precedentes, realizarmos este 4º Congresso Eclesial. Mas o desafio foi lançado e só tínhamos que pedir ao Senhor da obra, aquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, para que hoje pudéssemos ter este ambiente. E Ele atendeu o nosso pedido. Atendendo Ele o nosso pedido, mesmo na última hora, quando tudo parecia quase irrealizável, agiu abrindo-nos as portas para que o evento tivesse lugar conforme se vê. A Ele, mais uma vez, seja dada sempre e sempre glórias e todos os louvores, porque dele somos emanados e dele brotamos. Por Ele e com Ele somos tudo, e tudo se tem tornado possível. O Deus de Maiamona, o meu Deus, o vosso, o Deus de Maiamona, Deus que não dorme nem adormece, Ele nos dará sempre forças suficientes para vencermos neste deserto onde nos encontramos peregrinando. Amados responsáveis da Igreja, distintos convidados,
querido presidente do Fórum Cristão, reverendo Luiz Nguimbi, querida doutora Fátima Viegas, diretora do Gabinete da Cidadania do MPLA, antes mesmo de avançar, tenho o dever de render homenagem àqueles que estiveram conosco aqui, há 5 anos atrás, que deram o seu melhor para que hoje pudéssemos voltar e realizar este memorável evento num ambiente totalmente espiritual e festivo. Refiro-me daqueles anciãos como Alberto Filipe, Rodrigues Duarte, Domingos Francisco Barros e tantos outros que não podemos enumerar por razões próprias do tempo. A eles e a todos vós, os presentes deste lado, assim como os governantes, jornalistas, que também têm tido um papel muito importante e que sei que terão o mesmo papel no futuro, a vós todos rendo homenagem. O nosso 4º Congresso Eclesial realiza-se sob o lema Os Desafios da Nova Evangelização Toquista. Um lema desafiante, até porque o mundo também apresenta, cada dia que passa, situações que se afiguram como verdadeiros desafios e obstáculos a transpor. Amados, como igreja, a nossa verdadeira e real missão cá na Terra, que Cristo, ou de Cristo recebemos, é de salvarmos o mundo através deste único e o grande instrumento que Ele colocou em nossas mãos, que é o Evangelho, as boas novas do Reino de Deus. Enquanto que no 3º Congresso havíamos traçado, no plano estratégico quinquenal, alguns eixos prioritários, diante ou entre os quais a finalização da construção do Templo de Deus Vivo, a expansão, crescimento e desenvolvimento eclesiástico, coesão, unidade e reconciliação entre irmãos, educação e formação técnico-profissional, criação das condições para a assistência médica e medicamentosa às populações carenciadas, e no domínio da cultura, tínhamos proposto a organização e tratamento do acervo histórico da Igreja. No domínio da agricultura, tinha sido planificado o desenvolvimento de projetos diversos nas várias parcelas de Angola, com a criação de associações e cooperativas. No domínio das tecnologias de informação, comunicação e imagem, havíamos projetado a reformulação da página web da Igreja, assim como a sistemática atualização nas línguas inglesa e francesa. No domínio das relações Igreja-Estado, projetou-se a continuação da promoção das relações e a contínua observância do respeito às autoridades. No domínio da ação da mulher toquista, por ser e por constituir a maior franja de fiéis, projetou-se a criação de condições para a sua integração nos mais variados domínios da vida da Igreja, entre elas na área espiritual, na área eclesiástica, social e cultural. No domínio da ação juvenil, o 3º Congresso havia concluído que, por se tratar de um setor determinante, a sua participação ativa na vida interna da Igreja seria imprescindível para o garante e continuidade da Igreja do nosso Senhor Cristo no mundo. Esta foi uma meta decidida e que tínhamos que atingir. No domínio da criança, havíamos concluído que a Igreja iria continuar a prestar maior atenção por se tratar de uma faixa etária vulnerável e porque requer um tratamento especial em todos os níveis e diferentes áreas. Amados membros do corpo de 24 anciãos,
queridos bispos auxiliares e honoríficos, excelentíssima ministra Cândida Teixeira, minhas queridas, meus queridos, 5 anos depois, podemos aqui dizer o seguinte: embora com as várias situações e contratempos próprios de um mundo em corrida para o desenvolvimento e em constantes mutações, mas que também se empolga para a sua própria autodestruição, alguns dos eixos definidos como prioritários foram alcançados pela graça daquele que me enviou e também com a ajuda daqueles que ele tem colocado ao lado do líder espiritual, que são todos vós. Dentre estas inúmeras realizações, conseguiu-se a conclusão da catedral, que era um desafio. A instalação da rádio toquista também foi conseguida. A melhoria no nosso sistema de administração também conseguimos avançar. A formação de pastores e evangelistas pelo Instituto de Formação Bíblica e Teológica, onde foram também formados e diplomados vários quadros neste vertente eclesiástico. Por isso também peço palmas aos nossos reitores do Instituto. Obrigado. Professores e diretores, coloque-se de pé. Palmas para vocês também. O domínio das tecnologias de informação, embora de forma tímida, mas alcançamos algumas melhorias pelo facto de termos hoje equipadas todas as direções com meios tecnológicos, como computadores e outros que vieram revolucionar a administração da Igreja, embora reconhecer que, pela complexidade que a administração apresenta, ainda temos muito por fazer, sobretudo nas províncias, bem como nas igrejas no exterior do país. A rede escolar está sendo alargada, porque foi também o nosso desafio desde o ano 2000. Neste âmbito, avançamos um pouco mais e fora daquilo que a projeção do plano quinquenal havia previsto. No domínio do ensino secundário, 2 grandes escolas foram construídas nas nas 2 províncias, no IS, no município de Intama, Cala do Zombo, e em Malange, no município de Marimba, e que aguardam, neste momento, o seu apetrecho. E também agradecemos a parceria com o nosso governo. Amado venerando sacerdote, queridos membros da Igreja, nesse âmbito do ensino, fez-se um grande esforço, tendo sido concebido, construído e concluído o Instituto Superior Politécnico Toquista, que entrou em funcionamento neste ano, fazendo com que a Igreja de Nosso Senhor Cristo no mundo, os toquistas, se tornasse numa das instituições que assumiu e abraçou este desafio de formação de quadros do nível superior lançado pelo governo angolano, participando deste modo no processo de reconstrução e construção de uma Angola nova, una, coesa, desenvolvida e próspera. No domínio eclesiástico, muitos templos a nível nacional foram construídos, e alguns deles com a inauguração prevista no decurso deste ano, dentre os quais, ou dentre os muitos, cito o templo da Igreja Provincial de Benguela, de Negais, Mucaba e tantos outros em construção e outros já finalizados. No domínio da Igreja no exterior, a Igreja conseguiu, no período em referência, a aquisição de imóveis na República da África do Sul para a instalação da sede da Igreja. Em Portugal, conseguimos ter, pela primeira vez, edifícios próprios para o funcionamento da sede da Igreja, assim como
uma importante quinta, a Quinta dos Apóstolos, com todas as condições para albergar convenções, reuniões e retiros espirituais. Está sendo concluído na sede universal um edifício de 5 pisos, que será um futuro residencial ou uma futura residencial para o provimento de recursos para a sustentação da missão de evangelização. Em Santo Tomé e Príncipe foi inaugurada a escola do segundo nível, que foi construída para o apoio do Evangelho naquele país, assim como foi comprada uma nova residência com um quintal que veio dignificar a sede da Igreja na República de Santo Tomé e Príncipe. Não é possível enumerarmos tudo neste discurso. Muita coisa foi conquistada e conseguido ao longo dos 5 anos de análise. A entrada, ou seja, o ingresso e conversão massiva de milhares de membros para a Igreja de nosso Senhor Cristo no mundo, foi um facto notório. No domínio da coesão e unidade interna, graças a Deus Pai, este princípio de unidade interna foi preservado durante os 5 anos, nada a assinalar. Porquanto que todas as conquistas foram mantidas e a Igreja conseguiu alargar o seu raio de evangelho ou de evangelização e conseguiu, com a ajuda do Espírito Santo, fazer brilhar a sua luz e caminhar para o alcance do seu verdadeiro espaço, enquanto Igreja que peregrina ao encontro do Pai e do Senhor da Igreja, Jesus Cristo. Reconheço que ainda existem ovelhas fora desta aprisco, mas tenho a firme certeza que também está chegando o tempo para estes valorosos filhos de Deus voltarem a adentrar-se na sua casa, a casa de todos, onde cada filho tem o seu espaço para a adoração ao seu Deus e para dar o melhor de si, ajudando a obra que fez sofrer os seus pais, para que esta cresça. No domínio das relações Igreja-Estado, neste âmbito, as relações com o nosso Executivo têm sido excelentes e continuaremos a trabalhar no sentido de melhorarmos de forma contínua as áreas que precisam ainda serem melhoradas. Estamos a dar recado à Sua Excelência, a Ministra. Temos que trabalhar muito nisso. E o ponto mais alto nestas relações Igreja-Estado é o reconhecimento único que anulou as anteriores situações provocatórias dos 3 reconhecimentos, fazendo com que hoje existisse apenas uma e única Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. (396) ou despacho /15 de 16 de novembro de 0015, que está inserido no Diário da República, primeira série, número 158. Ninguém pode passar a Igreja ou no terceiro Diário da República. Se assim for, é uma astúcia. A Igreja é uma instituição verdadeira que não pode passar o seu reconhecimento no terceiro Diário da República. Terceira série não, somente na primeira série. Por isso, mais uma vez, palmas, bravo. Aqui nos congratulamos com esta decisão que, sem dúvidas, veio reforçar mais uma vez as nossas relações, como já disse,
como igreja que tanto ou tanta influência tem e vai continuar a jogar o seu papel importante no seio do nosso povo e não só. Aliás, é lícito o ato do governo nesta matéria, porque os governos têm como papel e obrigação constitucional de garantir a estabilidade do seu povo, sobretudo das instituições que fazem a vida do seu povo acontecer e nunca participar na sua desestabilização. Graças estão os mais novos. Quanto ao processo de desenvolvimento e expansão da Igreja, bem assim como o seu crescimento, ele é visível aos olhos de todos, mas precisamos trabalhar ainda mais de forma afincada e responsável para que se possa alavancar o processo de evangelização em todos os níveis, incluindo dos jovens e mulheres recém-formados, sacudindo deste modo o comodismo que reina na consciência de muitos pastores que têm a missão de evangelizar e não fazem. Passam o dia a dormir e a profetizar. Para Angola e não só, temos metas a atingir como igreja e espero que todos os ministros de Deus interpretem da melhor maneira a palavra ide, que Cristo deu e mandatou a todos os pastores e crentes ou cristãos. Essa palavra ide deve ser cumprida, obedecida e executada sob pena de sua vida como ministro ou cristão não ter qualquer importância nem a razão da sua existência, porque a obra que te foi dada nada tens feito. Por essa razão, quando aparecer o sumo sacerdote, o pastor dos pastores, irá requerer de ti a responsabilidade que assumiste e aceitou diante de Deus e dos seus testemunhos. E nós temos de estar preparados para sempre e sempre enfrentarmos desafios. Sem desafios não somos ministros de Cristo, somos do outro lado. Quem é de Cristo deve estar pronto para enfrentar desafios e com fé de que sairemos vitoriosos, porque Cristo venceu. Cristo venceu. Se Ele venceu, todos que se adentram para a sua missão hão de vencer. Hão de vencer. Só se forem fracos. Se forem fortes como Ele, hão de vencer. Aleluia. Amém. Também agradeço mais uma vez aos nossos amados jornalistas que têm sido também decisivos no espalhar da missão e da mensagem que a Igreja de Cristo tem apregoado ao longo dos anos. No domingo próximo estaremos realizando o culto celebrativo dos 67 anos da nossa existência como igreja livre, como igreja que se comunica com o seu próprio Deus, como igreja que sabe intervir em todos os pontos do globo onde ela se encontra. Que Deus Pai esteja com todos até naquele dia. Os nossos profundos agradecimentos vão também à direção deste grande centro de conferência de Belas, onde nos encontramos agora, e também à Fundação Sagrada Esperança, que mesmo estando próximo do 7º Congresso do MPLA, eles aceitaram abrir este espaço para nos receber e sermos nós os primeiros a sentarmos nestas novas cadeiras que aqui foram colocadas. E vamos transformar este centro durante 4 dias em templo de adoração. Já a ministra da Ciência e Tecnologia, Cândida Teixeira, em representação do governo angolano, destacou o papel do tocoísmo como igreja messiânica em Angola e enfatizou o reconhecimento do Estado à igreja tocoísta como uma instituição religiosa honesta. Em representação do Ministério da Cultura,
e no meu próprio nome, agradeço o convite endereçado para proferir o discurso de abertura deste 4º Congresso Eclesial da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, os toquistas. Por imperativo do calendário de Sua Excelência, a Ministra da Cultura, doutora Carolina Cerqueira, não pôde fazer-se presente a este evento de grande significado histórico, pois celebra o 67º aniversário da descida do Espírito Santo em África para relembrar o profeta Simão Gonçalves Tocco, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo. Desde logo, é uma elevada honra para mim presidir ao ato de abertura deste magno evento e pronunciar algumas palavras sobre o tão importante lema que norteia o vosso 4º Congresso, os desafios da nova evangelização toquista. Este evento, que decorre de 20 a 23 de julho de 2016, constitui, sem dúvida, um espaço de reflexão, de reencontro, de coesão e de integração da família toquista à escala mundial, em que os seus líderes, nos vários níveis, vão conviver, trocar ideias, analisar e abordar um conjunto de variados temas, por forma a encontrar os caminhos mais adequados para o reforço da evangelização. Estamos convictos que, pela relevância e abrangência dos subtemas escolhidos, este debate e troca de ideias entre os participantes irá resultar em valiosas recomendações e conclusões sobre as novas formas de evangelização toquista, de modo a contribuir para garantir maior sustentabilidade à implementação da doutrina e dos preceitos da Igreja nos vários domínios, em particular no espiritual. Meus senhores e minhas senhoras, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, relembrada pelo profeta Simão Gonçalves Tocco, ao longo destes 67 anos, tem pautado pela sua legitimação como a primeira instituição religiosa messiânica angolana, pela afirmação e desenvolvimento espiritual e social dos cidadãos. Enquanto parceira social do Estado e instrumento de bem, deve continuar a desempenhar um papel importante para a elevação espiritual dos cidadãos, bem como no resgate dos valores cívicos e culturais que contribuem para a formação integral do homem, da mulher, da criança e do jovem, tornando assim possível a constituição de famílias angolanas estruturadas com base nos princípios cívicos e morais, no respeito mútuo, tolerância, solidariedade e amor ao próximo. Caros participantes, parafraseando Sua Excelência o Presidente da República, o engenheiro José Eduardo dos Santos, e eu cito: neste processo de educação não existe outro caminho senão inspirar-nos nos valores cristãos. Fim de citação. E por isso o Estado reconhece que a Igreja toquista tem sido uma das grandes impulsionadoras do processo de consciencialização e educação do homem angolano, tornando assim possível uma sociedade educada e desenvolvida com base nos valores nacionais e universais positivos. Auguramos que esta relação harmoniosa entre a Igreja e o Executivo continua a traduzir-se no trabalho conjunto no sentido da formação de cidadãos ativos, conscientes das suas responsabilidades individuais e coletivas na Igreja e na sociedade.
Ao terminar, recorro uma vez mais às palavras de Sua Excelência o Presidente José Eduardo dos Santos, que passo a citar. Queremos cooperar com a Igreja na construção de um mundo melhor, mais seguro e pacífico, ancorado na justiça e no entendimento. Fim de citação. Um bem-aja a todos presentes e declaro aberto o 4º Congresso Eclesial da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, sob o lema Os Desafios da Nova Evangelização Tocuista, augurando a todos os participantes votos de muito bom trabalho. Muito obrigada. O Congresso foi também marcado com mais de 20 preleções, subdivididos por 4 painéis, nomeadamente a perspicácia histórica do tocuísmo, a autoteologia tocuísta, o Evangelho e as culturas humanas e o balanço e contas da Igreja no quinquênio 2010 a 2015. Cerca de 1.500 delegados vindo de todo o país e de outros participaram do evento. A nossa equipa de reportagem ouviu os seus discursos feitos no Templo do Deus Vivo. His Church, with the permission of the highest, our Father, Mayamona, I stand before the congregation to give you the greeting that came to the Illuminati Kingdom in London and Nottingham. Have you received them? Yes. It is in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. À mes frères parents de l'Angola, vous qui avez ceux qui ont eu la chance de voir Paille de la chair, je vous dis, prenez votre calme et tenez très bon à votre chaise, car nous qui venons, nous qui n'avons pas connu de la chair, nous qui l'avons appelé en esprit, nous sommes nombreux et nous venons ici pour nous former. Et lorsque nous serons formés, vos chaises vont vaciller. E aos irmãos que estão aqui vendo o nosso pai Mayamona fisicamente, devem segurar bem o papai Mayamona, porque nós que viemos de fora somos chamados pelo Espírito Santo para aprendermos, para bebermos água da vida e depois nós também vamos divulgar e falando aos outros. Se os irmãos não segurarem bem o nosso pai papai Mayamona, perderão este lugar que o papai Mayamona preparou para vós. Peço vênia ao nosso pai Mayamona para que eu possa fazer uso dessa tribuna. Mais uma vez, estamos tendo o privilégio de estar aqui em Angola e dessa vez para participarmos como delegados nesse congresso que nos trouxe grandes conhecimentos. Aproveito o ensejo para saudar a todas as delegações dos vários países que aqui se encontram, especialmente também saudar os irmãos da Igreja Tocuista, os quais, sempre que aqui estamos, nos recebem de forma efusiva, de uma maneira maravilhosa, que toca profundamente os nossos corações. Quero saudar os meus companheiros, o Alex, que também já é contumaz aqui em Angola, ao reverendo Acácio, e dizer que esse congresso efetivamente foi de um grande aprendizado. Eu já disse nessa tribuna, e vou repetir,
a importância da Igreja Tocoísta e do nosso profeta Simão Toco, que está saindo de África e tomando conta do mundo. Então, esse processo está realmente provocando um empoderamento inexorável. Ninguém vai conseguir conter essa verdadeira avalanche do cristianismo que sai de África e vai para o mundo. O culto dominical ficou também marcado com a presença de governantes, dirigentes políticos e entidades religiosas. A ministra da Ciência e Tecnologia voltou a enaltecer os feitos da Igreja e o representante da UNITA enalteceu a Igreja pelo êxito da realização do 4º Congresso. A Igreja Tocoísta, muito bem representada aqui, foi desde os primórdios da nossa luta pela independência, aquela que soube acompanhar todos os desenvolvimentos em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos maus. Por isso, em nome do governo, gostaria de pedir aos irmãos para que, nesta missão de fé, continuássemos a apoiar toda a população de Angola para que a paz reinasse nos corações de todos os angolanos. Também gostaria de pedir aos irmãos que continuássemos a orar pela saúde do nosso Presidente da República, o Presidente de todos os angolanos, que tem feito tudo para que Angola fosse este país que está no ponto em que está e que com certeza vai continuar a desenvolver-se como todos nós queremos. Irmãos, saúdo-vos com o amor de Deus que nos caracteriza. Muito bom dia. Nós estamos aqui porque, para além das várias coisas que fazemos na vida, também somos cristãos, também somos filhos de Deus e, sobretudo, também, como se diz aqui na praça, nós colocamos os nossos joelhos no chão para sempre, quando for possível, pedirmos a Deus, o Criador, para nos perdoar pelos pecados e também pedir que nos abençoe. E esta oportunidade é boa para nós, porque nós queremos que Deus continue a abençoar a nossa Angola. O nosso país já atravessou momentos muito difíceis e cada dia, e também queremos agradecer o trabalho da Igreja, nós devemos continuarmos a pregar a palavra do amor e da reconciliação nacional entre os angolanos. Por isso mesmo, foi com muito agrado quando o presidente Samakuva pediu, porque ele está ausente, para que viéssemos até cá representá-lo. Estamos a fazê-lo em seu nome e, mais uma vez, queremos agradecer esta oportunidade e que Deus abençoe o nosso Congresso, abençoe esta Igreja e também continuem a orar para que Angola continue a trilhar o caminho da paz, da felicidade e da reconciliação. Muito obrigado. Os festejos dos 67 anos da Igreja ficou marcados com desfiles das mulheres tocoístas, ação de graças e cantares de coros.
Importa referenciar que os 12 pontos essenciais marcaram a resolução do 4º Congresso. No 10º ponto da referida resolução, destacam-se as conclusões. A leitura do mesmo coube ao porta-voz do evento, o irmão Micael Lutango. Das conclusões saídas do 4º Congresso e das atualizações introduzidas aos documentos reitores da Igreja, ressaltam-se as inovações seguintes. A linha A, reconhecimento do título de Sua Santidade o Profeta Simão Gonçalves Tocco. A linha B, adequação do título oficial da Igreja ao despacho número 396/15, de 16 de novembro, do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. A linha C, nova designação para as igrejas provinciais e distritos eclesiásticos de Angola, passando a designarem-se por províncias eclesiásticas. A linha D, nova designação para as igrejas nacionais, passando a designar-se por igrejas no exterior de Angola. A linha E, reconhecimento da natureza consultiva e deliberativa do corpo dos 80 anciãos, a nível das estruturas intermédias e de base, que é presidido pelo representante da estrutura correspondente. A linha F, separação da direção de evangelização e educação cristã em duas direções distintas, nomeadamente a direção de evangelização e a direção de educação cristã. A linha G, transformação da Conferência Episcopal e do Conselho do Líder em reuniões, deixando de ser órgãos centrais. Os 67 anos dos festejos da descida do Espírito Santo foi marcados com algo inédito. O pai e parte dos fiéis apresentaram-se fora do costume e o dirigente explica as razões. Minhas queridas e meus queridos, nós hoje nos apresentamos assim, e alguém dirá, nunca vimos assim o líder estar assim de camisa hoje. Eu gostaria de estar aqui hoje de todo de pano como estão aí, queria sim. Infelizmente não tive a camisa, me deram agora e não pude escolher tanto. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Sabem o porquê? Sabem o porquê? Eu espero que também seja assim para vocês. Estou a celebrar a minha libertação, a minha liberdade. Igreja, aleluia. E vocês? E vocês? Igreja, aleluia. Eu, como africano, estou a celebrar a minha liberdade. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia, porque finalmente há certas coisas, usos e costumes nos foram impostos. Eu não isso. Por isso não me sou sou o preto é burro, é burro, é isso? Mas respondiam, o preto é burro, é burro, é burro mesmo? É burro mesmo? Então eu disse que eu gostaria de estar de camisa mesmo de pano, mas me deram agora, não tinha tanta escolha, tinha que receber.
Mas hoje estamos assim porque celebramos a nossa liberdade, a descida do Espírito Santo sobre os africanos. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Deixamos de ser dependentes. Enquanto alguns pensavam que só Deus, somente Deus, podia comunicar-se com os outros e não também para conosco, nós dissemos: a barreira foi quebrar, o gelo foi quebrar, o gelo foi quebrar e entramos em contato direto com o nosso Deus. Aleluia! Igreja, aleluia! Sem intermediários, igreja, aleluia! Por isso, celebrando nós agora 67 anos, nos convém dizermos ao nosso Deus: até que enfim estamos livres. Até que enfim, igreja, aleluia! Durante o sermão, o dirigente referenciou a presença da mulher no processo da evangelização. Quando da apresentação dos subtemas, que é tempo de termos mulheres no processo de evangelização. Mas este processo será posto em marcha de forma gradual, paulatina e sistemática, começando por aquelas que já concluíram a formação e que revelam capacidade e habilidades e que demonstram estar disponíveis para a missão. Aleluia! Os jovens também serão a nossa maior aposta. Onde existir, onde estiverem um velho, onde nós nomearmos um velho responsável, necessariamente teremos de colocar um jovem ao lado. Aleluia! Uma igreja com uma juventude ao serviço de Deus, ela, sem dúvidas, regenera suas forças e se torna mais capaz de lidar com os desafios deste mundo moderno, conturbado e em constantes mutações. Mas também é sempre bom que a juventude seja acompanhada pelos mais velhos. Aleluia! Falando à imprensa, o digníssimo dirigente deixou patente a responsabilidade aos delegados, que consiste na evangelização, amor ao próximo e solidificação da paz. Qual é a mensagem que os delegados poderão levar no exterior do país? A mensagem primária e primordial que os delegados vão levar daqui para os seus países é a evangelização, é o amor para com o próximo, é a construção de um mundo de paz onde a igreja deve ser o primeiro construtor. Por isso, ficamos cerca de 4 dias debatendo temas importantes que desafiam o nosso ministério nos dias de hoje. Tendo em conta a diversidade de culturas que hoje coabitam na própria Igreja Jesus Cristo no mundo, então era necessário que os pastores sejam atualizados de formas a saberem conviver com as ações, desde que estas não atentam contra as leis de Deus. E também a mensagem que vamos aqui, como já fizemos passar, aos nossos delegados que vieram do exterior do país, ou do interior, digo, na construção de escolas, na construção de postos médicos, mas também na agricultura, tendo cada igreja uma lavra para permitir que não haja problemas em termos de alimentação. E isso é necessário, como sabem. Se nós tivéssemos já nos prevenido há muitos anos atrás, o problema que vemos hoje não deveríamos ter vivido. Por isso a igreja também criou um programa próprio para isso e, no outro lado, do outro modo também, instruiu os seus pastores no interior de Angola a procurar viver com muito cuidado e prudência os momentos que estão para chegar, das eleições, sobretudo, quando começarem as campanhas, para saber posicionar-se como igreja
no sentido de que sejam eles na primeira linha para levar a mensagem da paz aos políticos sempre que for necessário. E quando chegar o momento das eleições, o dirigente com certeza terá mais uma nova mensagem para que a igreja, como sempre, consiga saber posicionar-se como uma igreja angolana que pretende viver na paz, que quer construir novas estradas, que quer construir novos edifícios, novas escolas. Então, o nosso desafio é fazermos tudo, mas tudo mesmo, para que tudo corra bem, que a paz permaneça, no sentido de levarmos o país em diante. Penso que debatemos certos elementos também muito importantes sobre a matéria da crise. Os economistas nossos têm e tiveram essa responsabilidade e vão continuar ainda amanhã a falar sobre a crise e como prevenirmos a crise e como cristãos, como enfrentarmos momentos de crise sem entrarmos em stress, sem perdermos aquilo que é de facto a nossa característica como cristãos, como angolanos. Então são elementos importantes que foram colocados no coração de todos para que possam enfrentar a crise mesmo com dificuldade, mas com alegria, na esperança de que a crise vai passar e virão dias melhores e não há necessidade de as pessoas enveredarem para os caminhos desnecessários que somente podem criar dificuldades. O líder espiritual apelou também o respeito aos heróis nacionais. Ontem ainda falamos sobre aquilo que é a importância dos nossos heróis. E eu disse ainda que hoje de que estamos à espera que a comissão que vai trabalhar na criação dos projetos para a atribuição dos nomes, essa comissão deve também estar atenta no sentido de ver todos que trabalharam para o bem desse país, para serem contemplados, para serem sempre recordados através destes nomes que vão atribuir em grandes sítios, ruas, rotundas. Penso que será também um gesto importante para a edificação da própria paz. Agora, eu também tenho outra coisa a dizer. Não podemos permitir que os nossos heróis sejam zombados, sejam maltratados por quem quer que seja. Se os nossos heróis cometeram algum erro, somos nós a julgarmos, não pode ser alguém de fora. Por isso, é sempre bom que os angolanos tenham somente uma única nacionalidade. Quando temos uma única nacionalidade, somos angolanos de gema e sabemos defender aquilo que é nosso. O nosso filho, quando erra, não lhe batemos fora, mas dentro. Por isso, penso que também uma mensagem importante para todos os intelectuais que querem escrever, saber respeitar a nossa história. E a história foi feita por pessoas, essas pessoas passaram momentos difíceis, têm de ser respeitadas de qualquer modo. Penso que é isso que nós também passamos ontem. O reverendo pastor Simão Fernando Quibeta, como um dos preletores, destaca a importância do Espírito Santo no seio da Igreja. O Espírito é Deus, o Espírito é a força da Igreja, o Espírito é o poder da Igreja, o Espírito é o guia da Igreja. Enfim, todas as nossas ações giram em torno do Espírito Santo. Em outras palavras, diria, o Espírito Santo é o ponto de partida e de chegada de todas as nossas ações. Aleluia! Aleluia! O nosso subtema está dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo é sobre a introdução, o segundo, o desenvolvimento temático. Dentro do segundo capítulo do desenvolvimento temático, destacamos 5 pontos. O primeiro, a natureza do Espírito Santo. O segundo, a caracterização. O terceiro, a sua ação entre os crentes. O quarto, quando e com que objetivo desceu em Jerusalém. E o quinto ponto, quando e com que objetivo desceu em Leopoldville.
finalmente a conclusão. Portanto, vai ser uma apresentação sintética e, tal como disse o nosso dirigente, depois vamos todos interagir. Relativamente à introdução, tal como o pai já o disse, dentre as definições que o nosso pai deu, considerou o Espírito Santo como sendo o caráter de Deus. Etimologicamente, segundo a Enciclopédia Livre, a palavra Espírito deriva da palavra grega pneuma e é encontrada 385 vezes no Novo Testamento. A palavra santo também deriva da palavra grega agion e em hebraico expressa-se como sendo ruach e significa sopro, vida, fôlego, vento, etc. Depois dos 4 dias do Congresso e o culto de celebração dos 67 anos da descida do Espírito Santo, os delegados foram brindados com um passeio à baixa da cidade de Luanda. O líder espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do Mundo, Sua Santidade o Profeta Simão Gonçalves Tocco, acompanhado dos delegados ao 4º Congresso da Igreja, visitaram o local onde repousa os restos mortais do primeiro presidente de Angola, Antônio Agostinho Neto. Também visitaram a Marginal de Luanda. Mais de 1000 delegados participaram do passeio turístico e foram transportados por 22 autocarros da empresa Macom. E é desta forma que colocamos fim a mais uma edição da Top Visão no dia de hoje. Queremos agradecê-lo pela audiência. Bom dia e bom culto. Saudações.